O debate aqui é transfobia. Primeiro tema é esse. Não, a segunda questão, você... Escute, você não consegue escutar uma mulher. Só consegue defender a nossa submissão. Mas aqui é um programa e é meu tempo, então você não me interrompa. Tá bom, mas o que é uma mulher? Só que a única pessoa mal educada que tem nessa mesa aqui é você, Virgínia, que não consegue cumprimentar, você não consegue respeitar o próximo por ser um indivíduo. Mas apesar da pessoa vil, baixa, torpe, que você é... Você sabe que se, entre 1934 e 1980 você estaria provavelmente dentro de um gulag qualquer para ser tratada como lixo, menosprezada e provavelmente morta, né? Não, bastante simples. Recentemente o Comitê Olímpico Internacional proibiu a participação de pessoas trans na categoria que não é do sexo biológico. Algo óbvio, mas em 2026 a gente tem que dizer o óbvio com cautela para não ser preso. E a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, reiterou a mesma proibição, inclusive gerando um caso com relação a Tiffany, que enquanto era um atleta na categoria masculina, era completamente mediano e se tornou um fenômeno quando foi para a categoria feminina. Não à toa, sou autor do projeto de lei já replicado em outras cidades que determina o sexo biológico como critério definidor de categoria na cidade de São Paulo. Vou transformar isso em lei no Brasil inteiro, por isso vote Rubio Nunes 4455. Mas a questão é a seguinte... a pergunta é bem objetiva, Virgínia. Eu faço pra você porque você é uma pessoa trans, você publiciza isso, acho que eu posso falar dessa maneira sem ter problemas. Se o sexo biológico não pode ser o critério definidor da categoria feminina, qual é o critério? E aí uma pergunta mais objetiva ainda. O que é uma mulher? Pode ir lá? Pode. Bom, primeiro eu queria entender a sua preocupação, né, com os esportes. Qual que é o projeto de lei que financia esportes, o que você desenvolveu para favorecer os esportes? Você tem algum? Eu te fiz a pergunta. Não, tô te perguntando se você quer dizer. Você não Porque tem é uma resposta, vai me preocupação com o perguntar. esporte que só surge em campanha eleitoral. O debate é esporte, garantir que a... Eu estou perguntando qual é o interesse de falar de esporte. Não, vocês só querem fazer transfobia em época eleitoral. Aí vocês fazem questão. O Comitê Olímpico Internacional é transfóbico agora? Ele está tão preocupado com os esportes que ele nunca teve nenhum projeto para financiar esportes. Mas pelo contrário, foi sobre o governo Bolsonaro que acabou o Ministério dos Esportes. É sobre então, ou sobre? assim, vamos começar pelo fato de que esporte aqui não é o debate. O debate aqui é transfobia. Primeiro tema é esse. A segunda questão, você... Escute, você não consegue escutar uma mulher. Só consegue defender a nossa submissão. Mas aqui é um programa e é meu tempo, então você não me interrompa. Tá bom, mas o que é uma mulher? A questão é... Vamos ter 10 minutos inteiros pra discorrer depois, gente. Vamos lá. Mas fala aí o que é uma Eu sei que mulher. vocês têm dificuldade de ouvir uma mulher, mas agora vocês vão ter que ouvir. Primeiro lugar, que eu sou uma mulher. Se essa é uma definição que te incomoda, não é um problema mas o que meu. que é uma mulher? Em segundo lugar, o debate sobre esportes já ficou claro aqui que é um debate só para poder constranger e atacar pessoas trans. Agora, o primeiro debate sobre esportes, etc., é que vocês adoram dizer que existe uma vantagem biológica, né? É que as pessoas que nasceram no sexo biológico masculino, teoricamente, manteriam uma vantagem biológica ao longo da sua vida, mesmo com o uso de bloqueadores hormonais, mesmo que elas fizessem tratamentos, inclusive, com o hormônio de acordo com o outro gênero. A grande questão é que, assim, eu vou responder isso com vários aspectos científicos, mas pra gente ficar no campo de vocês, que é o do senso comum, mais barato que tem, é só você, Rubinho, fazer um exercício de virar a cabeça pro lado e olhar pro Breno. Bom, 1,60 m de altura. Isso já prova que nem todo homem é mais alto do que as mulheres. O tamanho do Breno, por exemplo, é da vassoura que eu uso em casa. E mesmo assim, ninguém questiona se ele é homem ou não. Esse não é um questionamento, né? A grande questão concreta é... Pois não, é. quem falou isso? É que a sua interpretação deve ser difícil, assim como o Rubinho. Eu não posso limpar a minha casa. Eu estou dizendo que o argumento é concreto. Você não tem altura do que o Rubinho diz que seria o padrão de um homem. Então mulher é que é baixinho. Teoricamente. Então mulher... O que você considera a mulher? Então, o tema é trans nos esportes. Vocês não conseguem ouvir no meu tempo. Eu não sou homem, então eu sou mulher? Não, eu não disse isso. Eu não questiono. Você falou que você não tem a altura minha suficiente do lógica homem. não é da extrema-direita. Eu sei que você fica ofendido quando ferem sua masculinidade, que é bastante frágil. Então mulher que é baixinho. Mas a questão é... Não, mulher que é baixinho, então... É que eu não considero... meu tamanho, eu não considero... Essa é a lógica de vocês, que querem construir um ideal de homem e de mulher pra dizer que existe uma vantagem biológica. Agora, toda a base científica, ela vai partir justamente de que uma pessoa trans, estando em terapia hormonal, com hormônios qualificados de acordo com o que sempre foi instituído desde 2004, não teria nenhum tipo de vantagem biológica. Tanto é que vários dos esportes que vocês se referem, naturalmente existem vantagens biológicas. Pessoas que jogam basquete são muito mais altas do que o padrão médio da sociedade. Pessoas que, por exemplo, natação,
ser um homem não é necessariamente uma qualidade, porque esse é um tipo de esporte que favorece muito mais as mulheres do que os próprios homens. Então, assim, esse debate de trans nos esportes só é tema para vocês levantarem eleição para vir com transfobia. Agora, na prática, não é um debate sério. Tanto que muitas das pesquisas que vocês se referem tanto são financiadas por quem? Por exemplo, J.K. Rowling, que é parte, inclusive, dessa campanha transfóbica, que no Reino Unido foi parte de financiar, inclusive, o ataque para proibir adolescentes de pessoas trans. Que você considera, então? Não, é que você precisa basear a ciência. É que vocês, em geral, são negacionistas. Ciência é verdade absoluta? Ou A ciência é método científico? É um método científico. Os médicos do COI estão errados, então. Certo tá você. Ou você admite que o homem biológico tem vantagem? Não tem vantagem. Você tá em... Primeiro, posso dar um dado uma simples? mulher trans que está em terapia hormonal, que tem, inclusive, sua testosterona abaixo de 10 gramas, isso justamente faz com que ela não tenha vantagem biológica. Pelo contrário, uma mulher trans em tratamento hormonal, ela tem várias desvantagens, porque ela perde, por exemplo, massa óssea, ela tem... Só que assim, não sei se vocês conseguem entender sobre essa discussão, porque vocês odeiam educação. É difícil pra vocês tratar educadores e abrir um livro como caminho. 12 meses de tratamento hormonal, uma mulher trans tem a mesma força da perna do que um homem biológico. Define homem biológico, porque essa categoria nem existe. Homem, né? Que vocês falam? É que mulher a gente não entende. Biológico. Você não entende, então desculpa. Eu não sou capaz de lidar então, com uma conversa com você. Estudar você tá num nível mais. de inteligência muito superior ao meu. Eu acho. Mas deveria estudar um pouco mais. Você já transcendeu a raça humana, os sexos, o XY, Não, é só a extrema-direita mesmo, que odeia educação, então não consegue aprender. Eu acordei com muita dor na minha mão extrema-direita hoje, e na extrema-esquerda também. Bom, que pena, deve ser porque eu faço muita força. Não, deve ser porque você é do PL, né? Esse partido misógino que você faz parte de colaborar. Cara, assim, de boa. Eu achei verdadeiramente que eu ia chegar aqui. Eu tive o maior respeito do mundo por vocês. Eu não tenho respeito por vocês. Não me desculpe, então. Então, se você não tem respeito, não é seu. Assim, eu respeito qualquer ser humano, independente de quem seja. Não, então, acho que como você deveria, pela sua própria bandeira que vocês defendem aí, pela sua forma de agir, né? Do pessoal bonzinho, a gente é vilão, acho que deveria me respeitar também. Porque, cara, assim, sinceramente, eu separei um monte de coisa bacana pra gente discutir, pensando em respeitar meus oponentes aqui, adversários, ou seja lá como você quiser chamar. Só que, pô, tu só tá lacrando em cima de mim, cara, me ofendendo, tentando me atacar, e tu, assim, tu não tá conversando com a gente. Eu, sinceramente, eu vou ficar aqui quieto olhando pra você, porque eu vim pra conversar e você tá... Seria uma grande falando um monte de água, com areia, e você tá desviando de todos os assuntos, e faz um ataque direto, e você não tá respondendo nada que te foi perguntado, nem no tópico anterior, nem nesse. O Bint fez uma pergunta muito clara. O que é uma mulher? Você não definiu. Segundo o critério de identitarismo, é quem fala que é mulher, é isso? É isso que você considera? Eu falei, eu sou mulher, eu a partir de agora sou mulher? Eu não tô fazendo piadinha com você, não. Tô falando sério. Autodeclaração, então é isso. Basta dizer que é uma mulher pra ser uma mulher. Não, diferente de vocês, que acham que vestir uma peruca. Não, porque não sei, né? Se Nicolas Ferreira diz que é mulher e tira sarro da gente, você torna isso uma mulher? Se uma pessoa diz que é uma mulher, ela se torna... Ela passa a vida como mulher. O que seria experienciar a vida como uma mulher? É uma pergunta sincera. É só você sair na rua e perceber como o mundo trata você. Mas como assédio que a gente sofre, Entendi. A violência que a gente sofre. Mas como é que identifica objetivamente que uma pessoa experiencia a vida como uma mulher? Como é que você identificar isso de forma objetiva? Tem como? Existe algo que mostra isso? Você entendeu a pergunta? Não, é uma pergunta séria. Desenvolve seu ponto. Não, é só essa. Eu queria entender, porque assim, você falou. Eu primeiro me identifico, certo? Eu falo, eu sou mulher. Segundo, eu preciso, de algum modo, experimentar o mundo através de uma ótica feminina. Sim. Como é que eu consigo evidenciar isso aqui? Pra não... O que eu quero chegar é o ponto seguinte. Mas aqui o debate aqui é trans no esporte. Exatamente. O esporte tem critérios. O critério no esporte é a terapia hormonal. Sim. Não é a autodeclaração. Não. Pelo Comitê Olímpico Internacional. No esporte, a definição... Vôlei não é mais. Não é mais. Por quê? Inclusive, queria me solidarizar com a Tiffany aqui, porque a perseguição que vocês fazem contra as pessoas trans repercute, inclusive, atacando o direito ao esporte. Me faz uma resposta objetiva. Qual categoria um homem trans? Ou seja, uma pessoa que nasceu mulher e virou homem, foi disputar na categoria masculina quando fez a transição de gênero? Boxe, um exemplo. Boxe, por exemplo. Ah, é? Onde quem um dado? Quem é o homem trans que teve bons resultados no boxe? Fala o nome aí. Vamos lá. Só um minutinho que eu vou pegar pra você. Aí, no boxe, eu lembro da Brains, você lembra disso? 2014? Que ela teve a cara destruída por uma atleta trans. Eu lembro também no MMA, acho que é Fallon Fox, que era soldado americano, fez a transição e passou a espancar a mulher na categoria feminina. E tem uma declaração da Brent logo após a luta que ela diz o seguinte: já lutei com muitas mulheres e nunca me senti como naquela noite. Eu nunca me senti tão dominada na minha vida. E eu sou uma mulher forte. Ou seja, uma mulher preparada, uma mulher atleta, foi espancada, ela teve traumatismo craniano, o osso orbital aqui foi destruído, por uma mulher trans. E não acontece esse tipo de acidente entre dois homens cisgêneros.
No boxe, por exemplo, eles não se machucam. Mas não é... Mas aí a discrepância, né? A discrepância no boxe, a gente tenta no minimizar boxe não a tem discrepância. violência, assim? No boxe a gente tenta minimizar a discrepância o tempo inteiro. Por Agora, peso, o fato é que... né? São categorias por peso. A questão é que, historicamente, as categorias foram separadas entre masculina e feminina, justamente por conta da diferença de capacidade física e aptidão para determinadas atividades esportivas entre homens e mulheres. Não à toa, o ranqueamento olímpico categoriza por homem e mulher. Acontece então, que vocês... 5 atletas trans que estão no ranking mundial de qualquer esporte. É só você pegar a Tiffany, que você citou, por ela exemplo. Ela tá no ranking mundial? Se tornou, assim que ela transicionou, era uma atleta completamente mundial, não importa irrelevante. Não, eu estou falando que tem uma maioria. Vocês estão falando assim, que existe um dado hegemônico que as mulheres trans têm vantagem. Que transiciona não tem vantagem. O ponto é que vocês têm mais força do que a mulher. Então, isso é o seu senso comum. Não é senso comum, isso é não, isso é ideologia. Você é negacionista da ideologia. Falando que se a vantagem fosse tão relevante assim, eles estariam dominando todos os recordes, né? Mas é o que acontece. Aonde? É só você pegar as categorias de base norte-americanas de atletismo, por exemplo. Qual o recorde da Tiffany? A Tiffany marcou 39 pontos num jogo contra o líder invicto, tão logo fez a mudança de categoria. E o que aconteceu com a Tiffany na semana seguinte? Na semana seguinte, não sei. Agora eu sei que ela não vai competir na categoria que não é que é dela. uma mulher cisgênero, conseguiu fazer os 39 igual ela tinha feito. Ou seja, não é necessariamente uma exclusividade da Tiffany. Agora a questão é que define vocês pra mim, querem criar uma ideologia de gênero. É mais relevante eu colocar uma mulher, entre algumas aspas, em perigo maior numa situação dessa do que dizer pra alguém que, simplesmente por ela se considerar um homem ou uma mulher, ela tem direito de estar ali. Então isso faz sentido essa balança? É que vocês querem criar um espantalho social. Individualidade de alguém e botar a mulher em risco? Não, vocês estão ofendendo toda a comunidade trans, criando um espantalho social de que existe uma diferenciação para proibir atletas trans de estarem no esporte. Existe uma diferenciação. E isso vem na cabeça de vocês. Porque existe. Mas sabe o que é interessante? Vocês perguntam o que é mulher e aqui vocês querem afirmar que mulher é quem nasce com vagina e mulher é quem tem o cromossomo XX. Mas o Breno vive lá nas redes sociais dele dizendo que as mulheres, elas têm que ser submissas, que se a mulher trabalha muito, ela não é mulher de verdade. Tá? Eu nunca falei isso. Nenhuma dessas duas coisas que você está me acusando. Quero demonstrar. Vai virar o tempo, então. E eu sei que a gente ainda tá se atropelando aqui. Tudo bem que tem uma certa flexibilidade para dar mais emoção, mais dinâmica no debate. Mas vamos tentar minimamente aí respeitar o momento de fala de cada um para conseguir pelo menos desenvolver um pouco de raciocínio e não ficar um bate-boca que quem tá em casa não entende nada. Eu queria comentar antes de tudo que eu acho curioso, antes de entrar no mérito, de ser a favor ou contra, de concordar ou não, mas a escolha do tema. Eu acho que isso mostra um pouco sobre as prioridades, porque parece que o Brasil não tem problemas reais, assim, para trazer esse que é um falso problema, como se é algo que estivesse dominando, né? Como se, nossa, as mulheres trans estão dominando hoje 80% do time feminino de vôlei são mulheres trans. Não, na real, a participação em geral nas trans nos esportes ainda é insignificante numericamente falando, não é uma coisa que está crescendo a ponto de se tornar uma preocupação e a gente ainda vai entrar no mérito se isso realmente traz diferenças ou não de desempenho. Mas acho que de tanto problema que a gente poderia discutir num problema como o Brasil, chega a ser patético propor uma pauta como essa. E acho é um falso problema porque não é você que treinou a vida inteira e teve como mulher e teve espaço ocupado por uma pessoa que passou a adolescência como homem. As jogadoras do vôlei estão apoiando a Tiffany, né? Vocês estão dizendo do time dela, pra supostamente defender as mulheres, certo? Só que aí quando a gente... Não, tudo bem, vamos supor que a intenção real não seja só usar um pretexto para atacar uma minoria, mas de fato defender as mulheres. É engraçado que a gente vê uma certa incoerência, porque em outras pautas, inclusive se for fazer uma pesquisa com a maioria das mulheres, os problemas reais do dia a dia que afeta a maioria das mulheres, está longe de ser um dos problemas. E as pautas que de fato afetam as mulheres, desde feminicídio, misoginia, transfobia, diferença salarial, isso normalmente a pena de morte para estuprador, você defende? E vai criminalizar a vítima. Então parece que só tão supostamente pena de morte para estuprador, você defende? Não, eu quero entrar no critério. Você defende pena de morte para estuprador? É um outro ponto. Eu defendo, você defende? Só fala defendo ou não. Então, acho que é uma outra discussão. Você defende pena de morte para estuprador? Até onde eu sei, os projetos de leis que vocês apoiam, por exemplo, é tipo o PDL da pedofilia, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, que acha, inclusive, que tem que estar o nome do estuprador na certidão de nascimento. Então não vem aqui querer agora dizer, Rubinho, que você tá pena de morte para estuprador? Eu defendo. Quando, por exemplo, uma das frases que o Breno é bastante conhecido é dizer que nem todo não é não.
Bom, quando alguém num país que acontece toda a violência... Não, Breno, na casa de um amigo, porque o movimento feminista... O movimento feminista... Só por educação. Bom, se você comparar as mulheres a um pedaço de carne, mas eu não ou comparei, talvez você que tá falando aí isso. pedir uma comida, não é como a gente encara. O movimento feminista luta há muitos anos pra dizer que não é não. Aí você põe um homem biológico no lugar da mulher. Tipo de coisa, se vocês querem relativizar esse tipo de moderno. coisa, você defende, inclusive, perseguir meninas pra impedir o direito ao aborto quando são vítimas de estupro. Feminismo moderno. Então, vocês defendem estupradores e colocam mulher no esporte. De bebê, não vem aqui com hipocrisia. Vamos lá, eu quero voltar um pouco pro cerne da questão, porque acho que esse tipo de discussão tem que ser feita com base na ciência. E muitas vezes a gente vê a direita querendo negar os estudos, negar os dados e falar as coisas com base em achismo, com base em senso comum. E desde a gente vê isso na cloroquina, no detergente, enfim. Eu tenho um exemplo que eu costumo dar, inclusive em relação a armas e segurança, que às vezes as pessoas ingenuamente podem ter uma falsa impressão de que, por exemplo, intuitivamente, mulheres trans no esporte, por terem nascido com sexo masculino, elas vão ter vantagem. Será que isso se verifica na realidade sem ser pontuando um exemplo ou outro? Quando a gente faz... Porque estudo científico se faz com números de larga escala, se faz com revisão de pares, e os estudos hoje são muito fracos nessa área. Só que, por exemplo, armas e segurança. Normalmente a pessoa vai se sentir mais segura tendo uma arma, certo? Ela vai achar que isso deixa ela mais segura. Os números, as estatísticas mostram o contrário. Qualquer país do mundo, quanto mais armas em circulação, mais violência. Você tem uma arma em casa, você tem mais chance de morrer num assalto, ou mesmo no feminicídio, a mulher vai ter uma arma para se defender, ela tem mais chance de morrer na mão do marido com a própria arma dela. Enfim, o homem também tem mais chance de morrer na mão da mulher com a própria arma. Os números contrariam o que é o senso comum. E aí, falando sobre trans nos esportes. Primeiro que é importante, como a Virgínia já falou, existem critérios específicos, isso varia conforme cada esporte, mas a gente tem basicamente o critério que são hormonais, que isso vale inclusive, por exemplo, eu, homem cis, hétero, se eu tomar hormônios a mais para ficar um nível hormonal acima do meu, eu vou ser pego no doping. Se é uma mulher trans, mas que não fez um tratamento hormonal ou está fazendo que não teve tempo suficiente para essa taxa hormonal se adequar para poder competir com outras mulheres, ela também vai passar como doping. Então, o que se mostra é que quando se está dentro desses critérios, as diferenças que vão existir de desempenho, e vão existir, mas elas são mínimas, porque diferenças que vão existir de desempenho também genética entre pessoas do mesmo sexo. Entre eu e você vão ter diferenças. O Usain Bolt era mais rápido porque ele tinha pernas longas, era mais alto. O Michael Phelps era quase que um alienígena. E ninguém está falando que é injusto eles estarem competindo lá. Então, as diferenças dentro dos critérios que são colocados para cada esporte, elas, inclusive sob revisão sistemática de estudos, British Journal of Sports Medicine, perdão em inglês aí, mas mostra uma revisão sistemática com mais de 6 mil participantes, em que as diferenças encontradas para aqueles atletas que estão dentro desses critérios, e tudo bem, ainda faltam dados, porque, como eu falei, são poucos os trans no esporte, a gente não tem um número expressivo e assustador, como vocês estão falando, para poder ter dados concretos, mas os dados preliminares mostram que até então, média geral, tirando uma exceção ou outra, as diferenças no desempenho são irrelevantes. Então, se for para a gente falar de vantagens indevidas em competições, vamos falar, por exemplo, do orçamento secreto? Vamos falar de financiamento de grandes empresas para campanhas? Porque aí sim, os partidos de vocês não estão concorrendo em condição de igualdade, né? Isso deveria incomodar muito mais do que trans no esporte. Imagina que incrível o Júnior Baiano fazer a transição de gênero e jogar a categoria feminina, cara. Ia ser maravilhoso. Ele ficar 2 anos em terapia hormonal. A Marta dá um pau nele. Igual perder de 6-0 pro Sub-16 do Grêmio no primeiro tempo, porque a Marta pediu pra encerrar. Porra, vocês pedem pra passar vergonha também. Agora você fecha, Rubinho, vocês aí. Sobre o mesmo tema, né? Sobre o mesmo tema, aí fecha. Até agora eu não consegui, Breno, que a Virgínia me definisse o que é uma mulher. Ela definiu as teorias dela, falou de tudo e não falou de nada. Porque não consegue definir. A história separa e categoriza. A questão é a seguinte: a ciência comprova que esportes de força, velocidade, potência e resistência, os homens superam as mulheres. A pessoa passou a adolescência toda, a puberdade toda, como atleta masculino, fez todo esse desenvolvimento, não é um período de hormônio que vai tomar, que vai tornar ela menos ou mais, ou com maior aptidão. A grande verdade é que você, Virgínia, em especial, é uma pessoa que se classifica como marxista. Só que você deixa o marxismo de lado, que é uma ideologia materialista, para defender o identitarismo. E ao mesmo tempo, você é uma pessoa trans, né? Que o marxismo é dialético. E ao mesmo tempo, você é uma pessoa trans que se identifica como feminista, mas defende
defende que homens biológicos ocupem o espaço de mulheres em categorias existe, né? femininas. Bom, vocês podem inventar o termo que vocês quiserem, eu uso o termo que eu quiser. Bom, então, mas voltando aos homens biológicos, são as pessoas que nascem... Pode gravar vídeo com a Pietra Bertolazzi, né, medindo as mulheres que parecem travesti. Então, mas voltando ao termo, as pessoas que nasceram homens e que tiveram todas essas vantagens e que continuam tendo, você defende o fim do espaço das mulheres, e essa é a verdade. Meninas tiveram um investimento público, passaram a adolescência, um período de negação, um período de empenho, de dedicação, para ter um espaço no esporte feminino dentro da categoria dela, disputando com pessoas fisicamente compatíveis, e aí simplesmente aparece um atleta frustrado, completamente incompetente na categoria masculina, e passa a ocupar o lugar que era daquela mulher. Essa é a grande conquista do feminismo moderno, da esquerda moderna. Destruir a categoria feminina, submeter mulheres a serem espancadas por atletas como Fallon Fox no MMA, e é isso que a gente tem que lidar no dia a dia. E o pior de tudo é que nós temos que ter uma cautela absurda ao tratar esse assunto, sob pena de sermos rotulados como transfóbicos, porque nós temos a árdua tarefa de dizer o óbvio. Só que a única pessoa mal educada que tem nessa mesa aqui é você, Virgínia, que não consegue cumprimentar, você não consegue respeitar o próximo por ser um indivíduo. Mas apesar da pessoa vil, baixa, torpe que você é, eu ainda te respeito pelo indivíduo que você é. Fala e não é vitimismo, não é vitimismo. A questão é simplesmente que você é uma pessoa irrelevante, mas que merece respeito. Virgínia, é exatamente isso aí, cara. Eu concordo que você merece todo respeito, e respeitar e concordar são coisas completamente diferentes. Você já me deu uns 10 rótulos diferentes, você não tentou conversar em nenhum momento. Se eu for partir para rótulo, eu posso falar um monte de bobagem aqui também. Enfim, a briga por trans nos esportes não passa de vocês querendo pegar um espaço que é da mulher, um espaço exclusivo da mulher, um espaço seguro da mulher, bem como a briga pelo banheiro feminino. É um espaço exclusivo e seguro da mulher. A segurança de uma mulher não vale mais do que você se sentir ofendido ou não. Sim. Não tem como o fato de você se ofender. Porque a mulher trans, ela sofre Ela vai entrar no banheiro masculino e vai acontecer o que com ela? O que você acha? Às vezes que eu entrei, tinha a mulher trans, ela tava mijando em pé do meu lado e não mudou nada. Ah, tá. Você acha que se eu entrar no banheiro masculino não vai acontecer nada comigo? Eu tenho certeza no país que mais mata pessoas trans do mundo. Pois é, e o seu identitarismo, que tanto briga por isso, tanto levanta a pauta trans, há 18 anos consecutivos, nós somos o país recorde de morte de pessoas trans, não somos? Sim, graças ao discurso que o seu presidente Bolsonaro faz campanha de fazer. Mas olha só, o meu presidente no momento é o Lula, e o Lula está no poder, tirando os intervalos ali, 20 anos. Então, assim, a pauta identitária, ouviu, né, que eu sou oposição de esquerda ao governo Lula. Então fala do Lula e não fala do... Não, mas vocês fazem campanha aberta contra pessoas trans. Cara, seus projetos de lei você são assim. Botar numa caixinha o tempo inteiro, você é do PL, a sua caixinha você que escolheu. Você decidiu ser do partido do Nicolas Ferreira, que veste uma peruca pra atacar as pessoas trans. A gente já gosta do cara, não precisa convencer, porra. Vocês querem ganhar voz. Você já gosta de mim, ela tá querendo fazer você gostar ainda mais. Mas presta atenção. Você é travesti comunista, seu arroba, tá? Você pode me dizer a diferença? Mais uma pergunta sincera de a diferença entre travesti e trans? Trans é um termo guarda-chuva que abarca todas as identidades trans, inclusive a travesti. Entendi. Tá. Então você se identifica como travesti no final? Sim. Tá. E comunista? Já. Certo. Você sabe que se entre 1934 e 1980 você estaria provavelmente dentro de um gulag qualquer para ser tratada como lixo, menosprezada e provavelmente morta, né? Você tá preocupado agora com as pessoas trans. Tô totalmente preocupado que a gente esteja nos banheiros masculinos, que a gente siga sofrendo os índices de violência. Não, coerência é bastante concreto. Coerência no discurso. Sim. Porque a gente Você pode sabe repetir. Que a União Soviética foi o primeiro país a descriminalizar a homossexualidade e garantir o direito ao aborto? Depois de fuzilar um tanto, né? Depois de fuzilar todos. Estima-se 50 mil mortos, tá? De história, né? Che Guevara tratava vocês como pervertidos sexuais. Engraçado, né? Em busca de homem anacrônica. Na época, todo mundo era homofóbico e transfóbico. Então... Não tem a ver com o comunismo. Não, pelo contrário. Era uma discriminação democrática histórica com as pessoas trans pelo que eles faziam. Pode todos por igual, né? Agora eu tô um pouquinho mais, gente. Agora, ela quer responder alguma pergunta. Agora, quanto a trans no banheiro, eu quero que você gostaria de um caso de alguma trans que, sei lá, abusou de uma criança. Isso não tem, mas a gente usa gente boa da família dentro de casa. Tem que ser fuzilados. Eu defendo pena de morte pra pedófilo. Você defende? Pedófilo tem que se lascar. Pra mim, pedófilo tem que não é os projetos de leis que vocês apresentam, porque o projeto de lei que tem, que é o Estatuto do Nascituro, vocês propõem colocar o nome do estuprador na certidão. Pra mim, pedófilo tem que morrer. Alhos de bugalho. Galera defende pena de morte pra pedófilo? Fuzilamento em praça pública pra pedófilo. Espera a Constituição, você sabe disso, né? Vamos levantar aqui, galera. Uma bala, família paga. Essa lei que você tá defendendo aqui. Eu não tô defendendo nada. Galera que tá no banheiro. Então repudia.